Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai, estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia. Te louvamos pela nossa vida e suplicamos, Pai, pela vida dos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Abençoa cada vida, toma os meus irmãos em tuas santas mãos, manifestando o teu amor, a tua graça, a tua compaixão, operando maravilhas na vida do teu povo, dando o necessário, dando vigor, saúde, graça, prazer na tua lei, alegria em servir e graça para seguir. Amado Pai, guarda os meus irmãos na cidade, no interior, crianças, jovens e adultos, os idosos, meu Senhor, os enfermos, os carentes. Ó, meu Senhor, sustenta cada um com a tua poderosa mão. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Estamos no ano 34 e é maravilhoso para nós fazermos sempre um pouquinho, cada dia um pouquinho, cada dia uma leitura, cada dia uma pequena expressão do nosso amor, da nossa gratidão e do nosso compromisso de servir ao Senhor e à sua igreja. Hoje nós vamos meditar no texto, segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículos de 1 a 9. E é uma bênção a gente aprender juntos a respeito da dedicação, a consagração. Para esse texto eu quero dar um tema, o melhor para Deus. Você já fez alguma experiência com Deus? Você já dedicou, você já fez alguma coisa assim de oferecer o melhor para Deus? Eu acredito que eu já tenha feito algumas vezes nesses 56 anos de pouca fé. Mas, meus queridos irmãos, é necessário fazer como eu fiz na juventude, na meia-idade, na terceira e agora na quarta idade. Depois dos 70, só resto. Mas vamos aproveitar esses restos, vamos apresentar diante de Deus e, de alguma forma, continuar sendo útil à igreja. Eu tenho prazer em fazer a obra de Deus, em servir a igreja, em ajudar, de alguma forma, os servos, o povo do Senhor. O nosso texto, segundo o livro de Crônicas, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Diz assim a leitura. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor tinha se mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia 2 do ano 4º do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente, de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e candeias. Também
a casa adornou com pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. As suas paredes e as suas portas com ouro, lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados. E cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 siclos. E o peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. E cobriu de ouro os cenáculos. Querido Deus, lemos a Tua palavra e pedimos a Tua bênção. Fala conosco, fala com os nossos ouvintes, fala com os nossos irmãos, nossos ajudadores, nossos amigos. Abençoa grandemente, Senhor. Recompensa cada servo Teu com a bênção dos céus. Também, meu Senhor, suplicamos, ó Deus, pelos nossos amigos, nossos inscritos, nossos seguidores, para que, tendo contato, Senhor, com as nossas publicações, sejam iluminados, abençoados e guardados, instruídos e inspirados para te louvar e bendizer o teu nome. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós, na nossa cultura de nordestino, nossa cultura de brasileiros do Nordeste, eu tenho uma tradição dos meus familiares. Apesar de ter um problema entre eu e os meus familiares, por causa da fé, eu tive esse problema e fui cortado e depois me mandei e não voltei nunca mais. Mas nós tínhamos uma história, os meus familiares, uma história de dignidade, de decência, de compromisso. Eu, quando já combatendo aqui, eu sou um combatente, combati muito o embuste nas igrejas. Apareceram os embustes aí e tal, e eles faziam, substituía a Bíblia por aquela instituição, aquela coisa de americano. Mil promessas, um lá como um oásis de amor, um oásis disso, um oásis daquilo. É uma verdadeira fantasia e eu me posicionei muito contra aquelas coisas. Até que, enfim, esfriou. Mas quando vem esses desastres, quando esfria, deixa é igual enchente. Quando esfria, deixa lama e morte. Essas novidades que eles trazem para a igreja é um desastre. E, infelizmente, afetou todas as igrejas. Aqui eu enfrentei nos anos 70, 80, nos anos 80. Nos anos 80, eu enfrentei um problema aqui em igrejas tradicionais. A idiotice, a loucura do dente de ouro. 1001 fantasia. Tudo nocivo, tudo muito nocivo. E eu combati e perdi alunos na época. Eu perdi alunos, perdi amigos, porque eu combato esse tipo de coisa. E os meus familiares, apesar de descrentes, eles tinham dignidade, palavra. E um filho assumia as dívidas do pai falecido, o pai assumiria a dívida do filho falecido. Eles tinham também aquele receio de ter compromissos não saudados e ter prejuízos conforme a crença da religião. E tinha a história de um pagar as promessas dos outros. Aqui nesta leitura não existia
um receio, um prejuízo espiritual se o Salomão não fizesse conforme fez de fato. Não haveria um prejuízo, não tinha essa crença não, para o Davi. Mas o filho, de fato, honrou o pai no tocante ao templo. Nesta leitura que fizemos, diz que o Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, no lugar indicado por Davi, que tinha tido uma experiência com Deus, numa visão que ele teve. Por misericórdia, Deus lhe deu uma visão no dia daquela praga, ou nos 3 dias, eram 3 dias de praga. E ele teve a visão, ele procurou o proprietário da terra lá, o homem quis que ele escolhesse o lugar e fizesse, mas ele quis pagar, e passou isto para o Salomão, e Salomão cumpriu o desejo ou o compromisso espiritual do pai. Aqui diz que ele fez no lugar, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, isso foi uma visão, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, Jebuseu. Esse cidadão ofereceu o lugar. Por favor, pode fazer. Ele também estava aflito. Mas o Davi comprou o lugar. O versículo 2 mostra a celeridade de Salomão. Ele começou a edificar no 2º mês, no 2º dia, no 4º ano do seu reinado. Portanto, logo no começo do seu reino, do seu reinado, ele coloca em prática a construção do templo, cumprindo assim, realizando assim o desejo de Davi e o seu desencargo de consciência, honrando o próprio Pai e o próprio Deus. No versículo 3 diz que os fundamentos, aqui tem a descrição. O cronista era um profissional, o cronista não tinha visões, o cronista, ele simplesmente transcrevia documentos. O cronista não trabalhava por inspiração, trabalhava por profissão. Ele poderia fazer anotações imprecisas, dependendo do documento, dependendo da habilidade, dependendo do local, dependendo da própria saúde. Um cronista com problema de visão podia confundir um caractere, uma letra e tal, dar uma diferença, porque o cronista não era profeta, o cronista não era alguém que escrevesse por inspiração, escrevia por profissão. E aqui o cronista descreve o comprimento da casa em côvados, segundo a medida primeira. A casa tinha era chamado 2 compartimentos, tinha o lugar santo e o santo dos santos. O cronista não usa essas linguagens, tem uma linguagem diferenciada, e ele fala aqui, segundo a medida primeira, entendemos o lugar santo, de 60 côvados e a largura de 20. O alpendre que estava em frente do lugar santo era também o comprimento da casa, portanto, a largura de 20. E o comprimento, a altura era 120. O que dentro cobriu com ouro
puro. Era um dos edifícios mais belos da região. Ele fez a chamada Casa Grande aqui. Não tem nada a ver com Casa Grande de senhor de escravo. Era o Santo dos Santos, a Casa Grande, o lugar onde haverá os altares, os espaços dos sacerdotes e tudo. E depois o Santo dos Santos. Então, a Casa Grande forrou de madeira de faia e cobriu com ouro fino, e fez sobre ela o adorno desta área, deste lugar, deste espaço, era com palmeiras, palmas e candeias. Portanto, palmeiras e castiçais. No versículo 6 diz, também fez a casa, adornou de pedras preciosas, apropriadas para ornamento. E o ouro usado foi ouro de Parvaim. Aqui deixa os estudiosos, os teólogos, sem poder ajudar muito, porque só existe esta referência a este lugar, Parvaim, não ajudando no aspecto de identificar geograficamente. Mas o que se deduz é que era um lugar... Alguém já se atreveu a dizer que era no norte de Jerusalém, 600 quilômetros, no meio do nada, num deserto inóspito, onde acharam uma mina de ouro, e era um ouro superior ao ouro de Ofir. Eu acho muito bom ler essas coisas, e é bom a gente ter algum dado, mas não significa verdade, porque a Bíblia não confirma, e os historiadores não são citados. Então, não sendo possível identificar Parvaim, mas é possível entender que, diante da grandeza do santuário, diante da decisão de Salomão de fazer o melhor para Deus, este ouro era superior ao ouro de Ofir. O ouro de Ofir, conforme outros estudiosos identificam, era um ouro tirado da Europa, na região de Tarsis, na atual Espanha. Não podemos afirmar como absoluto, porque a Bíblia não dá detalhes. Mas, se Salomão usou, se todos os outros usaram e divulgavam com muita alegria, com prazer e uma espécie de regozijo por colocar ouro de Ofir, aqui ele colocou, ele utilizou para revestir o templo e seus espaços o ouro de Parvaim, certamente por ser melhor. No versículo 7 diz que cobriu as traves das grandes portas, os umbrais, os batentes, as vigas e as paredes, portas, traves, umbrais e paredes.
tudo revestido com ouro, ouro de Parvaim. E ainda usou ouro para fazer adorno dos querubins nas paredes. Tinha os querubins da arca, que eram os querubins da arca, eram adornos representando os anjos e a arca representando o trono de Deus. Os querubins não foram feitos para ninguém adorar. Ninguém nunca adorou o querubim. O querubim era ilustração do espaço celestial. A arca representando o trono e os querubins representando o séquito. O resultado é que, do jeito que tinha os querubins, como esculturas, com as asas por sobre a arca, como que ia fazer sombra para o trono de Deus, representado pela arca, estes querubins foram representados como arte nas paredes. Eles foram colocados nas paredes como relevo de ouro. Era, de fato, o melhor para Deus. A casa era encantadora. O versículo 8 diz: fez mais a casa da santidade das santidades, ou lugar santo dos santos, que era onde a arca repousaria, exatamente tendo o altar do incenso e os querubins. Então ele fez o lugar santo dos santos, o comprimento segundo a largura da casa, não podia alterar, era de 20 côvados e a sua altura de 20 côvados. E os cobriu de ouro fino, do peso de 600 talentos. Um talento era cerca de 30 quilos. E foi usado 600 talentos, ou 600 vezes 30 quilos de ouro. E o último versículo fala de um detalhe especialíssimo: o peso dos pregos utilizados nas portas, em todos os espaços onde havia entradas. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e todos cobertos. E ainda cobriu os cenáculos. Todos os espaços foram revestidos de ouro. O melhor para Deus, meus irmãos, é uma necessidade do coração dos verdadeiros adoradores, dos que têm realmente amor pelo Senhor e por sua obra. Agora nós vamos fazer a oração pelo memorial, o memorial da oração, com o nome de centenas e centenas de irmãos da Igreja do Senhor Jesus, além dos que nós não conhecemos. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu profundo amor e pela comunhão que temos, Pai, com o teu Santo Espírito. Ó Deus fiel, abençoa os meus irmãos, a tua igreja, na cidade, no campo, no sítio, na serra, nas praias. Ó Deus, guarda a tua igreja no sertão, ó Deus, nos rincões em todo o Brasil e em todo o mundo.
E agora, Pai, este memorial da oração. Toma, Senhor, cada vida em tuas santas mãos, como eu tenho este memorial nas minhas mãos. Amado Senhor, guarda o teu povo, guarda os teus filhos, guarda as criancinhas, guarda a juventude, guarda os teus servos dedicados, consagrados, oferecendo o melhor para ti, e guarda, Senhor, os descendentes dos teus servos que te amaram e serviram e já partiram. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.